E aí, pessoal, eu novamente, Robão aqui, junto com vocês. É isso aí. No Facebook, transmitindo pela TV Sintoniza, o quadro de hoje, que é o dos outros também, Por que eu fiz? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui temos o nosso técnico, pode falar o técnico? Pode falar o nome do técnico aí? Olha, ó. Dedé Lemos nas técnicas hoje com vocês. Tudo bom, Robão? Como você tá? Tudo bem, tranquilo. pessoal? Vocês que estão aí assistindo, não se esqueça de seguir a página TV Sintoniza, tá bom? Que toda semana vai ter aí novidades aí pra vocês e vamos pra cima. É isso aí. E hoje nós temos uma convidada especial. Essa convidada nada mais, nada menos. Ou esse jargão tá meio, né? Nada mais, nada menos. Essa convidada, essa convidada especial de hoje, o Dedé, é a Cibele Napoli. Ela é proprietária de uma das ela é uma franqueada e proprietária de uma das maiores das maiores franquias que existe aí no Brasil, Sodier Bolos. Seja bem-vindo. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Estamos aqui então. Esse programa dentro do Facebook, o TV Sintoniza, serve para que a gente possa contar, mostrar para as pessoas que muitas vezes eles veem o empresário de uma forma muito superficial e não sabe as dificuldades que ele enfrenta durante a vida, a trajetória dele. E aí, vem você hoje nos abrilhantar com sua presença. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E vamos saber um pouquinho da sua história com a Sodier. Mas, antes de mais nada, devemos iniciar com uma pergunta. É lógico, essa pergunta que vale 1 milhão, eu geralmente pergunto no final. Que é porque eu fiz. Mas eu vou deixar você pensando aí no final, você dá um feedback sensacional para nós, o insight que você teve, por que eu fiz. Cibele, é o seguinte, a gente sabe que você teve uma história no jornalismo bem no início. Conta para nós como que foi o seu início até chegar aqui para nós, uma pincelada. Sucinta. Eu sou de São Paulo, Certo. Inicialmente. E lá eu cursei Direito e Certo. cursei também Desenho Industrial com habilitação em Programação Visual. Então, eu era designer gráfico. Direito eu nunca exerci. Mas, como designer gráfico, eu trabalhei muitos anos. Aí, me mudei para São Paulo, para Arujá. Vim de São Paulo para cá, que era um sonho que eu e meu marido sempre tivemos. De vir para uma cidade menor, mais tranquila, Sim. né? E ainda continuei como designer gráfico por algum tempo. Em seguida, eu tive um buffet em domicílio e atendia a região e também São Paulo. Legal. Foram 7 anos dessa luta de carrega, descarrega, porque a gente não tinha espaço. Sim, sim. Então, cada festa era uma mudança, né? Mas foi um período bem bacana, eu consegui fazer muitos contatos, conhecer muita gente e me desenvolver nessa parte de organização, né? Então, foi uma experiência que também agregou bastante. E, em seguida, eu parei, fechei o buffet e fui trabalhar na Ser Mais, no departamento comercial, que é uma revista aqui da região, que hoje em dia não tem mais. Fiquei por 3 anos lá. E aí, já era consumidora da Sodier. Aqui nós não tínhamos ainda, mas em São Paulo, perto da casa da minha irmã, havia uma loja. E todas as festas de família, nós comíamos Sodier. E eu era apaixonada pelos bolos. E então, eu tive a oportunidade de adquirir a loja aqui de Arujá, 1 ano depois dela ter inaugurado. Então, foi um repasse. E aí, eu realizei esse sonho de estar mais próxima dos produtos que eu tanto gostava. Hoje eu vejo, dentro da minha gestão, um pouquinho de cada coisa dessas da minha história. Então,
eu consigo perceber que é importante a visão que eu tive como designer gráfico, a cuidade visual, o detalhismo. A parte comercial da revista também foi super importante, porque um comércio você tem que lidar o tempo todo com as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, a parte do buffet também, que é a organização, que é a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí a gente hoje consegue aplicar isso dentro das 2 lojas que nós temos da franquia. As 2 são aqui em Arujá. Ah, legal, Cibele. E que momento que você, vamos aprofundar um pouquinho, só um pouquinho mais da história, mas você teve um insight assim, você falou assim, qual foi o momento que você falou assim, é hora de mudança? Você estava ali, você estava no jornalismo, né? Você já estava fazendo esse trabalho, você teve um insight, assim, foi você falou assim, eu acho que esse é o momento, porque você já nos relata que você já tinha uma história com ela lá atrás, né? Sim, já tinha uma história e falava muito eu já boa. era admiradora da marca. Mas assim, eu sempre gostei muito de cozinha, de gastronomia, certo. tinha afinidade de eu mesma fazer. Sim. E afinidade com o negócio em si. A parte de alimentação era uma coisa que me atraía muito. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, é agora. Eu vou juntar uma coisa que eu gosto, que eu tenho interesse, que sempre me senti à vontade de fazer, de estar, com um produto que eu acredito, que eu gosto muito, que eu admiro. Eu acho interessante a semelhança que nós temos, todos os grandes empresários que a gente conhece, que a gente tem contato, que a gente conversa, tem esse mesmo amor, esse mesmo carinho. E o principal é o acreditar. Porque por muito tempo, eu falando um pouco da minha história, por muito tempo eu fiz algo na minha vida que era simplesmente pelo valor. Um valor, dinheiro, essas questões. E quando eu me encontrei de fazer algo que eu realmente me interessava, não é mais trabalho, né? Que acredito que é o que aconteceu contigo hoje. Você começou com a loja e depois você já foi abriu uma outra franquia. Já temos a outra franquia aqui. O desafio do empreendedor hoje é justamente isso. Saber o momento certo de entrar no negócio e saber que ele é escalável. Saber que ele tem uma probabilidade de escalar. Eu ia te fazer uma pergunta acerca da sua experiência jornalística. Você faz muitas vezes, quando você vai atender o cliente, você faz meio que uma entrevista para saber o que realmente agora você treina os seus colaboradores, né? Você treina os seus colaboradores. Mas eu também fico muito ainda na loja, também atendo bastante. É importantíssimo, né? A gente saber lidar com o público e extrair dele o que ele deseja é fundamental para qualquer comércio, né? A gente tem que primeiro conhecer muito bem nosso produto, depois conseguir entender qual a necessidade, o desejo do cliente e daí conseguir juntar as 2 coisas, né? Eu acho que, como você estava falando anteriormente, que é muito importante o empresário ter essa noção de escalonamento e saber a hora de entrar no negócio, né? Eu acho que cada vez mais está mais difícil e exigindo mais do empreendedor características que antes não eram tão importantes, né? A gente vê as histórias, por exemplo, dos nossos avós, assim, né? Eles conseguiam vencer com um sonho, né? Então eles começavam. O meu avô, por exemplo, materno, ele fazia entrega de leite. Certo. O pai dele tinha uma fazenda de leite, de algumas vaquinhas, e ele tinha uma carroça e ele entregava na Rua Augusta, em São Paulo. Aí, literalmente, quando tudo ali era mato, né? Legal, né? Aí,
Então, assim, ao mesmo tempo em que antigamente a gente vê tanta dificuldade, hoje em dia tudo muito mais fácil sob um aspecto, sob outro, a gente percebe que aquelas pessoas, mesmo simples, mesmo muitas vezes sem formação, elas tinham um sonho, elas tinham muita garra e elas conquistavam casa, carro, né? Elas Verdade. conseguiam. Então, eu acho que hoje em dia um empresário, um empreendedor, quanto mais conhecimento ele tiver do negócio em que ele está entrando, quanto mais até formação mesmo, que não seja a formação clássica de faculdade, de tal, mas assim, que ele busque informações, que ele, né, se prepare da melhor maneira, porque tudo é muito exigido, né? Assim, os mercados como um todo estão muito competitivos. Então, quem estiver mais bem preparado, quem conseguir entender melhor o seu negócio e o seu público, é quem eu acho que vai triunfar. Realmente. Hoje, a Sodi é uma marca, uma franquia muito renomada no aspecto nesse aspecto, né, de alimentos, e ela é extremamente rigorosa. Como eu te falei anteriormente, eu também tenho uma história com cozinha industriais, viu? Aí a gente acaba vamos conhecendo as empresas que trabalham nesse ramo alimentício, e é um padrão muito rigoroso, não só pela empresa em si, mas porque as normativas também exigem um critério muito apurado. Você, Sibeli, o que você consegue imprimir da sua personalidade nas suas 2 lojas que você tem hoje? Olha, Robson, é assim. Quando a gente escolhe uma franquia, a gente sabe que a gente tem que obedecer aos padrões, às regras, às diretrizes de modo geral, né? No caso de alimentação, as receitas, os produtos homologados. Então, assim, de certo modo, você já tem um respaldo por trás, você tem um apoio muito forte que te ajuda a garantir o sucesso. Mas, por outro, você também não pode exercer livremente a sua criatividade, a sua, né? Então, assim, é diferente de uma outra doceria sem ser uma franquia, que você amanhã resolve criar um produto que tá, uma trend que tá aí nas redes sociais, você vai e coloca. Não. Nós temos que seguir muitas diretrizes e muitas coisas que a franquia coloca, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo de um lançamento daquele bolo que vai um pudinzinho, um mini pudim em cima. Sim. Não sei se vocês estão vendo. Sim. Então, esse bolo vai ser lançado a semana que vem. Nós já estamos com as receitas, com tudo para desenvolver esse bolo. Mas assim, a gente, antes deles determinarem, a gente não podia ter feito. Correto. Né? Então, assim, tem esse lado da franquia que não te permite muito livremente fazer o que você quer. Mas eu consigo me ver ali na loja, por exemplo, na luta incessante de conseguir um bom atendimento, na luta incessante de conseguir um padrão de qualidade muito criterioso e que corresponda a todas as normas que a franquia determina. Então, assim, eu acho que eu tenho um carinho gigante pelas 2 lojas, né? E eu penso que os clientes conseguem perceber, mesmo sem me conhecer muitas vezes, mas que são lojas que são cuidadas com carinho, que tem a presença do dono próximo, né? Então, eu acho que essa que eu diria que é a minha marca nas lojas, eu acho que é isso aí. Há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de assistir uma palestra, pessoalmente, com um palestrante muito conhecido. Hoje é um pouco mais
difícil acesso com ele, Alfredo Rocha. E ele falou assim nessa palestra que o indivíduo que tivesse, que soubesse cuidar, atender as pessoas, lidar com pessoas, esse seria o indivíduo no futuro. Ele falou, no futuro bem distante, ele falou que, esse futuro nosso, ele falou que seria essa pessoa que se daria muito bem, que é a boa e velha gestão de pessoas. E você vê, né, Sibeli, hoje em dia muitas vezes acaba faltando um pouco disso, porque o dono da loja não tá, muitas vezes ele não tá ali para gerir os seus parceiros de trabalho, que a gente fala a nova linha assim de trabalhos, os colaboradores, e também não está ali próximo para estar falando com o cliente. Às vezes o cliente está ali, fala, é bem atendido, muitas vezes não sabe. De vez em quando a gente vai tomar um café aqui numa cafeteria ali em Arujá, aqui também, e aí você acaba conversando com a pessoa vem e te atende, e aí você vê um monte de os colaboradores te atendendo da mesma forma, e chega uma moça bem novinha e começa a falar com a gente também. Aí depois um amigo meu falou assim, não, ela é a dona da loja. Eu falei, que legal, todo mundo fala a mesma língua. Língua. E eu te contei toda essa história, ô Sibeli, para te fazer uma pergunta. A sua gestão com os seus colaboradores, você acaba, além de você imprimir a sua marca junto com os seus clientes, você também transfere isso para os seus colaboradores. Esse é um esforço contínuo, né, Maurício? Cada vez está mais difícil mesmo lidar com as pessoas, tanto com clientes quanto em formar uma equipe boa, né, de trabalho. Mas eu não acredito, como alguns franqueados que eu conheço, eu não acredito que o nosso negócio sobreviva sem o calor humano, né? A gente vê nos grupos pessoas pedindo para o CEO cada vez mais buscar maquinários, buscar totem de atendimento, buscar alternativas para essa dificuldade que todos nós, acho que empresários do mundo, não só da Sodier, muito menos do Brasil, vem enfrentando com as novas gerações, né? Mas eu, sinceramente, eu não acredito, não. Eu acho que o nosso negócio, acho que talvez em outros segmentos isso seja mais possível. Eu acho que o nosso negócio precisa, é um produto para um momento especial, né? É um produto que ele não é só um alimento, ele traz uma carga emocional para aquele momento que vai ser degustado, servido, compartilhado, né? Eu acho que ele ele precisa do ser humano ali, fazendo essa entrega mesmo, esse meio de campo. Então, nós temos hoje na equipe meninas que estão conosco desde o início que eu comprei a loja, há 11 anos atrás. Ainda temos algumas remanescentes dessa época. E temos algumas mais novas que entraram, né? Enfim, até recentemente. Algumas eu percebo que já tem essa cultura da loja e esse amor, né? E isso faz toda a diferença, né? No trabalho, o serviço flui muito mais, né? Quando você vai produzir um alimento, você tem que realmente ter amor por aquilo. Você coloca carinho, né? Não é só seguir a receita à risca, os padrões de higiene, o manual de boas práticas. Não é só isso, né? Eu acredito que não seja. E aí eu vejo na nossa equipe essa dedicação. Então, mas assim, não é fácil, não é simples, mas é possível, né? As trocas vão existir, sim, inevitavelmente, até porque cada um segue o que é melhor para si, né? Então, de repente, os projetos, os planos dessas colaboradoras não vão ficar ali para sempre.
e isso é muito respeitado por nós sempre, mas assim, mas aquelas que querem, que permanecem, que abraçam, que vestem mesmo a camisa, são sempre muito bem-vindas, e tem várias lá conosco hoje. Legal, Sibeli. É muito interessante a gente frisar bem isso, porque hoje o que está mais difícil, que todos os empresários acabam tendo essa dificuldade com essa nova, inclusive com essa nova era de IAs, de robôs. Você viu os robôs da China, como é que tá? Mas nada vai substituir o calor humano, que é aquela troca de energia, porque não só na comida, no alimento, mas também na música, através de uma massagem que a pessoa vai lá num quiropraxista, precisa do calor humano, precisa daquela pessoa, de alguém para estar ali até para escutar. Acredito que com vocês lá já aconteceu da pessoa chegar e fazer uma encomenda de um bolo e chegar lá e fazer um desabafo para vocês. Com certeza. Dito isso, Sibeli, tem algum, como eu posso falar, Dedé? Um caos? Não sei, um caso inusitado que aconteceu assim, que se você pode compartilhar com a gente, lógico. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma coisa. Bom, a gente já fez aniversário de pets. Vários. Vários. Com um bolo nosso mesmo, e decoradinho, e aí com foto do pet, coisa mais fofa, mas eles não comeram, né? Depois tinha o bolinho, esse foi só o bolo da mesa, que tinha o bolo de corte depois que foi servido. Sim, legal. Isso nós fizemos vários já. Teve uma situação que não sei se foge muito a isso que você me perguntou, mas teve uma situação que me marcou para sempre, que nós estávamos, eu e a equipe, esses dias ainda relembrando. Na pandemia, nós abrimos a segunda loja no segundo ano da pandemia, né? O ponto de venda. Isso. A primeira loja, na pandemia, nunca fechou, né? Nós sempre atendíamos, continuamos atendendo e trabalhando. Foi uma época em que a gente reduziu o quadro, várias foram dispensadas para ficar em casa, enquanto a gente via o que ia ser feito, né, da nossa vida. Eu fiquei lá direto, e aí, quando a gente não podia abrir as portas, que teve aquele período de lockdown mesmo, Exato. que não, né? Aí nós atendíamos pela lateral. Então a gente fazia como se fosse um drive-thru na porta que vai para a cozinha, atendíamos por lá. Certo. Ou com a porta, mas sem poder sentar ali, né? Que nós nos enquadramos no ramo de panificação. Então a gente teve um pouco mais de flexibilidade nessa época, graças a Deus. E foi uma época em que a gente viu histórias incríveis, né? As pessoas estavam muito ansiosas, estavam muito mais em casa, né? Várias foram desligadas dos seus trabalhos ou não podiam mesmo ir, né? Pelo motivo da pandemia. Então, o consumo deu um boom, sabe? Foi muito interessante para nós, sob o ponto de vista de termos nos aproximado ainda mais dos clientes. Porque eles sabiam que eles podiam contar com a gente, que ali a gente estava, né? E nessa época, um monte de histórias vieram à tona. Mas aconteceu uma situação de que eu nunca vou me esquecer, que foi um senhor, ele era descendente de oriental. Eu não me lembro o nome dele agora. Mas essa semana ainda lembrei, a gente conversou. Ele chegou na loja e estava uma situação muito difícil, muito delicada para todo mundo, financeiramente também, né? A gente continuava pagando salários, mas não tinha a mesma entrada no primeiro momento. E aí ele fez questão de deixar um valor, acho que foi R$500, ele deixou na loja, que ele disse que era para nos auxiliar, para nos ajudar. E que aos poucos, com o passar do tempo, ele ia pegando em produtos,
mas que ele fazia questão de já deixar ali. E foi uma coisa muito emocionante, porque veio num momento em que nos auxiliou de verdade, né? E aí, realmente, acho que por mais 1 ano e pouco, ele veio retirando os produtos calmamente, sabe? Mas foi assim um símbolo muito, muito bom, né, para nós, de que o ser humano, dentro do ser humano realmente bate um coração, que ele entende os seus iguais, né? E foi um gesto assim de auxílio, que foi muito além do valor, né, de fato do auxílio. Então isso vai marcar a nossa loja para sempre. Mas também já aconteceram situações mais tristes. Essa semana passada mesmo nós tivemos uma cliente que havia feito uma encomenda para o aniversário do pai. O pai veio a falecer. Então ela foi na loja e chorou e conversou com as meninas. Então assim, a gente vê sempre as duas coisas, mas é isso que você falou, é muita troca de sentimento, né, de energia. Na unidade 2, que é aquela que fica em frente aos condomínios, ela é uma loja menorzinha, é só um ponto de venda. Ali nós não temos produção, nós produzimos tudo na matriz e levamos para lá, né? Legal. E lá a equipe de atendimento também é bem pequena. E é uma loja em que as meninas conhecem os clientes pelos nomes. Em que as meninas têm amizade até, chega a ter amizade com alguns clientes, né? Tem clientes que vão diariamente nas lojas. Então, é um laço realmente que extrapola, assim, extrapola a marca, extrapola o produto. É muito legal. Legal, interessante, Sibeli. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já acabou respondendo. Eu ia... essa questão dos prazos de entrega para se fazer... O cliente tem um pedido especial, e aí dá alguma coisa na logística lá que o produto era para chegar do fornecedor principal, do fornecedor, porque você já tem os fornecedores homologados, né, e acaba chegando, e você já na sua expertise, no seu tempo de experiência, como você lidar quando tem algum contratempo desse, assim, que é lógico, sempre vai ter, né? Você tem que ter a frieza de falar assim, peraí, vamos dar um jeito. Sim, nosso objetivo maior é sempre atender o cliente com a expectativa que ele tem. Claro. Né? Sempre é possível? Claro que não, né? Sempre não é possível. Mas a gente tenta ao máximo, nosso esforço é sempre esse. Então, há situações em que a matéria-prima não chega, né? Principalmente em datas especiais, como o Dia das Mães, que foi agora. Ou em semanas que tem feriados, como nós tivemos vários no mês passado. Então, os fornecedores dão mesmo uma perdida aí na gente, e vira e mexe acontece alguma coisa assim, né? De modo geral, eu particularmente prefiro trabalhar com estoque um pouco maior de matéria-prima, acima até do que a franquia recomenda, justamente para tentar burlar essas confusõezinhas que acontecem no meio do caminho. Mas de qualquer modo, se não tem jeito, a gente não consegue buscar na cidade, a gente não consegue buscar na internet, a gente não consegue... o caso é conversar com o cliente e explicar o que está acontecendo e oferecer um outro sabor, oferecer uma alternativa que possa também satisfazê-lo, né? Não tem outro jeito. É verdade. O nosso técnico, Dedé... Como que tá aí? Tem alguém? Entrou? Mandou um alô? Como é que tá a nossa galera aí? Eu queria falar que quantos aniversários que eu passei, né, que foi bolos da Sodier, né, eu tava falando pra ela, as pessoas encomendam, né, e é muito gratificante, né, você saber que o seu produto, aquilo que você trabalha, vem trazer memórias boas, né, para as pessoas, né? É muito gratificante.
Eu queria saber sobre seus colaboradores. A sua equipe é de quantas pessoas? Quais as funções que tem a empresa da Sudi? A nossa loja matriz, ela tem uma cozinha quente, uma cozinha fria e a parte de atendimento. Então, são basicamente 3 setores. Hoje, no atendimento, nós temos 4 pessoas nessa unidade. Temos 5 na cozinha fria e 1 na cozinha quente. O que seria cozinha fria e cozinha? Vou explicar. A cozinha quente é de onde saem as massas, os recheios quentes, então o brigadeiro, todos esses recheios que são cozidos saem da cozinha quente. Da cozinha fria saem os recheios frios, que são as mousses, tudo que é só de batedeira e que não precisa ir para panela. Ô, gordinho, nossa, pensei no pudim agora. Vocês também pensaram, pudim. O pudim é da cozinha quente. Aí, na cozinha fria é também feita a montagem. E ao contrário, né, a montagem e a finalização. Ao contrário do que muita gente pensa, todos os bolos da Sodier são produzidos nas lojas, né? Não vem nada pronto. Nada, nenhum semi-acabado, nada. Tudo é produzido nas lojas. A não ser, como eu disse, que a gente tem um ponto de venda, então nós produzimos na nossa loja principal e levamos para outra. Mas assim, nada vem da franquia pronto em termos de doce. Então a gente produz as massas, produz os recheios, produz as coberturas e monta. E é como uma linha de produção, né? Não tem uma pessoa que faça tudo o tempo inteiro, todo dia. Cada uma faz um pedacinho. Várias sabem fazer tudo. E aí a gente se cobre na necessidade, né, conforme surge. Mas, de modo geral, é assim o nosso funcionamento, né? E aí, na outra unidade, nós temos 3 atendentes hoje. Então, essa é a nossa equipe. É uma equipe enxuta, né? Enxuta, está dimensionada para o nosso volume de vendas. Eu diria que hoje ela tá bem estável e está legal. A gente ainda tem um cargo de gerente que está em aberto. Hoje a gente só tem uma líder da cozinha, que é o meu braço direito. Mas ainda está faltando alguém que veja a parte como um todo, para que eu possa me destacar um pouquinho e cuidar de outras coisas que eu não venho tendo tempo. Exatamente. Hoje você deixar a responsabilidade do seu empreendimento um pouco com uma gerência mais robusta, assim, alguém que olhe de fora com o mesmo olhar que o seu, é um pouco mais complexo. Tendo visto no tempo de hoje eu não acho que o problema é geracional, né? Mas eu sigo que todo mundo acaba falando, mas eu acredito que é um problema como um todo para toda a nação mundial mesmo, como você bem pontuou anteriormente. As pessoas talvez esteja faltando, sei lá, um incentivo, algo diferente que venha externo, para as pessoas falar assim, não, vamos trabalhar, tem muita gente que tem isso, mais voltado para outro segmento. A pessoa não quer mais trabalhar de ser um gerente, eles estão procurando mais qualidade de vida. Aí a qualidade de vida varia de pessoa para pessoa. Sim, né? exatamente. É muito individual. Mas você vai encontrar o seu gerente. Inclusive, pode falar da vaga? Claro. E inclusive, você que está à procura é um bom boleiro, sabe fazer muitas... Qual que é Na essa? verdade, nem precisa saber. Nem precisa? Posso explicar? Aí, muito bem. Tem que ser uma pessoa responsável. Sim. Né? Uma pessoa comprometida, uma pessoa de preferência que venha a gostar da marca, a aprender sobre ela. Isso internamente a gente forma, né? Temos como passar essa pessoa por treinamento. Então, ela não precisa saber fazer exatamente, porque ela vai cuidar do geral da loja, né? Então, ela vai
acompanhar as diretrizes de atendimento e fazer o meio de campo da cozinha com o atendimento. E talvez algumas tarefas mais operacionais de computador, alguma coisa assim, se eu conseguir passar, né? Eu até agora não mencionei que meu marido é meu sócio e ele é quem faz a parte financeira, né? E a parte de manutenção, porque também é uma loucura que tudo quebra a todo instante, né? Então ele me auxilia muito nessa parte e na financeira também, que é chata pra burro. Principalmente agora, no Dia das Mães, né? Resolveu. Sempre. Olha, é incrível. Sempre na véspera de alguma data muito importante para nós, resolve pifar uma vitrine, sobe a temperatura. Sempre dá manutenção de alguma coisa grave. E aconteceu na semana passada novamente. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aliás, foi um Dia das Mães maravilhoso, o melhor Dia das Mães que nós já tivemos, em termos de venda. Perfeito. O mês de maio está contrariando todas as perspectivas que a Sodier nos passa, né? Nós temos reuniões mensais e aí a gente sempre recebe as diretrizes gerais das instituições, né? Os parâmetros, como estão, qual é a perspectiva do nosso segmento de food service e a perspectiva é muito ruim desse ano, né? Mas é aquilo, nós vamos nos deixar abater por uma perspectiva? Não, né? Nós não somos todo mundo, cada um está num universo muito particular, né? Então a gente precisa olhar isso como uma oportunidade de mais esforço, de buscar outros caminhos, eventualmente, né? Exatamente. Mas a gente vem fazendo isso, graças a Deus, está dando certo. Isso é ótimo. Eu ia fazer uma pergunta sobre... Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a concorrência. Uhum. A concorrência. Há uns 2020, bem antes do que ocorreu, antes um pouquinho, teve um boom de bolos, né? Bolos que todo mundo fazia. Você, como uma franqueada da Sodier, como que você vê a concorrência? Assim, não vou falar que é desleal, não, que cada qual tem espaço para todo mundo, né? A Sodier já tem a sua marca e quem compra ali já compra e já tá fidelizado ali. Não tem muito que escolher fora. Mas o que você me fala sobre, o que você acha sobre a concorrência em si? Olha, Robson, eu acho que a gente nunca deve se colocar numa posição de que já está seguro. Sim, né? Então, assim, a Sodier é uma marca muito forte, os produtos são de altíssima qualidade, a gente luta nas lojas para que elas sejam o mais impecáveis possível, mas isso tem que ser uma busca constante, né? Então, eu diria que a concorrência é uma coisa saudável, uma coisa que eu vejo dentro da nossa cidade. A gente vê como doceria mesmo, poucas, né? Bem poucas. Docerias estabelecidas com um ponto fixo e tal. Uma delas é a Clarice, né, que é muito tradicional na cidade, que eu respeito muito. Também já comi muito bolo da Clarice antes de ter a Sodier. Exato. Mas hoje em dia, por exemplo, se a gente abrir o leque para os marketplaces, iFood 99 que nós temos, por exemplo, aí a concorrência é uma loucura, porque aí muita gente produz na própria casa. Então tem uma oferta gigante de produtos similares, né? Agora, o que ninguém vê é, de fato, o rigor técnico na produção, a higienização, né? Todas as normas da vigilância sanitária cumpridas, a dedetização, enfim, todos
o preparo que a gente tem, né, ao produzir aquele produto, né, o cuidado que a gente tem. Não estou dizendo que ninguém mais tenha, não é isso, mas quando você compra um produto Sodier, se não estiver um tiquinho equivalente à sua expectativa, você vai botar a boca no trombone, né? Pelo preço, pelo nome, pela marca. Já se você compra um produto de uma confeiteira, de um confeiteiro que você não conhece, é mais fácil você relevar, né? E a sua expectativa não ser tão alta, e a sua exigência, principalmente, não ser tão alta. Então, aí eu acho que quando a gente vai, principalmente para os marketplaces, porque não tem um lugar aberto em que você vá visitar, em que você possa entrar na cozinha, em que você possa, né, averiguar esse rigor, aí a concorrência fica muito grande, de fato, né? Mas eu acho que, mesmo nesse caso, ter uma marca forte, ter uma marca bem estabelecida e ter mesmo essa busca pela qualidade, faz toda a diferença. E continua nos ajudando a crescer. Né? Legal, Sibeli, muito bom. E o que acontece? A Sodier segue os padrões, tem os procedimentos operacionais padrão, todo um passo a passo, e o que eu vejo é que, além de ser uma marca consolidada, uma marca muito forte, ela acaba fortalecendo muito mais as pessoas que confiam. Já está tudo mais que garantido. Hoje, você sabe assim quantas franquias? São mais de 400. Mais de 400 hoje. São 2 em Orlando, nos Estados Unidos, o restante no Brasil, e mais ou menos um pouco mais do que um terço em São Paulo. Então são muitas unidades. Ela está muito forte também em São Paulo. Muito forte. Sim, não tem mais onde expandir em São Paulo. É uma marca muito consolidada, já está no mercado há muito tempo. Eu costumo dizer que as pessoas que acabam não tendo um contato com a marca, com uma determinada marca, e criando assim um padrão específico de sabor, ele acaba aceitando qualquer outro sabor, qualquer outra marca. E uma vez que ele fica ali, que ele sente, que ele marca, ele padroniza aquilo para a vida dele. E já segue, fala, não, aqui é só. Tem algumas pessoas que arriscam, né? Fala assim, não, vou experimentar outro ali para ver como é que funciona. Sem dúvida. E tal. E aí Você conhece a história da Sodier? Não. Tá, então eu vou te contar. Não conheço. Que é uma história linda, que sempre vale a pena, né? A Sodier foi fundada pela dona Cleusa, que vai fazer 60 anos esse ano, então assim, é nova. E a Sodier tem acho que uns 25 anos, mais ou menos. E ela era a 3ª geração de boias frias do interior de São Paulo. Mas ela era diferente, ela era ambiciosa, ela queria quebrar esse ciclo de vida no campo, de vida dura. Então, surgiu uma oportunidade dela vir para São Paulo, e ela veio para trabalhar numa empresa de um senhor. Primeiro ela morou com um tio dela, e esse tio arrumou na empresa de um senhor, e ela começou a trabalhar lá. Trabalhou por alguns anos, estudava à noite, conseguiu concluir o ensino, acho que foi até o 9º ano, me parece, nesse momento. E aí ela foi trabalhar depois na casa desse senhor. Então ela foi ser empregada doméstica na casa desse senhor, do patrão dela, do proprietário da empresa.
A esposa do patrão fazia bolos para fora. E tinha uma encomenda muito grande de um bolo de casamento, e eis que ela quebrou a perna. E naquele desespero precisava entregar, o bolo já estava contratado, a data chegando. Ela disse para dona Cleusa, você vai fazer esse bolo. Não, mas eu nunca fiz um bolo na minha vida. Ela falou, não, mas você vai fazer, eu vou te falando e você vai fazendo. E assim foi. E o bolo ficou ótimo. Ficou muito bom. E aí essa senhora falou para ela, você tem uma mão muito boa, você deveria fazer isso, né? Por que você não faz isso na sua casa, começa a vender para os vizinhos e tal? Aí, por sugestão, ela começou a fazer isso. Depois de um pouco tempo, ela saiu da casa dessa senhora. Essa senhora ainda a presenteou com a primeira batedeira dela. E aí ela começou a fazer em casa. Em seguida, ela alugou uma salinha. Isso tudo se passou em Salto, aqui no interior de São Paulo. Ela alugou uma pequena salinha de 3 metros quadrados, uma portinha comercial, e aí ela começou a vender naquela portinha bolos por fatia. Naquela época não se fazia isso, era o bolo inteiro, você encomendava com a boleira do bairro e era o bolo inteiro e acabou. E ela não, ela abria os bolos, a pessoa que passava podia levar um pedaço, podia experimentar, né? E ali começou a virar isso, mas ela vendia um bolo, fechava a porta por uns minutinhos, corria no mercadinho, comprava outro leite moça para poder fazer outro bolo para repor. Então, ela não tinha capital inicial, ela não tinha capital de giro, né? Todo um começo muito difícil. E assim foi indo algum tempo, até que ela pôde passar para um lugar maior. E aí tinha um senhor que trabalhava com representação comercial, que passava sempre pela cidade e que sempre comia o bolo dela. E o seu Roberto, que eu conheço, e ele uma vez falou para ela, seu produto é maravilhoso, você deveria ser uma franquia, você devia franquear isso. Ela nunca nem tinha ouvido falar em franquia. Aí eles foram, ela foi estudar, aprender, e aí ele auxiliou e foi o primeiro franqueado dela aqui em São Paulo. Então, dali para mais uns 5 anos, ela já tinha umas 50 lojas. E ali por mais um pouquinho, e aí ela já tinha... O crescimento foi exponencial, né? E hoje são essas 400, mais de 400 lojas, né? Ela continua à frente dos negócios. O filho dela, que era pequenininho, ajudava a enrolar brigadeiro. O Diego, é um moço maravilhoso, que hoje tem a indústria de salgados, da Sodier Salgados, e que hoje também produz chocolates e gelato para a marca. E é uma indústria maravilhosa lá também no interior, que tem um padrão internacional maravilhosa. Eu fui conhecer, é de dar orgulho na gente de conhecer, e o produto é muito, muito bom, né? Todos esses 3 produtos são muito bons. E aí, então, hoje ela tem o Diego como o braço direito dela, mas ela continua muito à frente das coisas. Legal. Ela, os lançamentos todos passam pela aprovação dela, pela degustação dela, ela dá o pitaco, ela muda o que ela quer mudar. Então, é uma história, assim, muito linda, né? Ela é uma inspiração para todos nós franqueados, porque é realmente uma história de muito sucesso, mas não de um sucesso à toa, né? Um sucesso que teve muito suor, que teve muito trabalho, teve muita coragem, teve muito esforço, ainda tem. Igual os franqueados delas, que é igual você. Sim. Que veio adianta. Não tenho dúvida de que cada um dos bracinhos da franquia é responsável pelo sucesso dela hoje, né? Com certeza. Legal. E Cibele, é o seguinte, tem uma pergunta bem técnica que eu vou te fazer, mas é muito técnica mesmo. Eu ia te fazer logo no começo, mas eu vou fazer agora.
O bolo, aquela questão do bolo. Você falou da mão do bolo. É verdade, isso daí eu achava que era lenda. A mão do A questão, confeiteiro? a mão do confeiteiro. Eu vou te dar um exemplo. A gente já fez isso muitas vezes, assim. Eu te contei que fazer hot dog, fazer lanche e tal. Você tem os mesmos temperos dos salgados. Você faz ali, eu vou fazer usar os mesmos temperos que você vai fazer para preparar, por exemplo, sei lá, um frango, um arroz, um arroz mais simples que tem, um arroz. O nosso técnico Dedé vai preparar, vai ficar de um sabor, vai preparar, vai ficar de outro sabor, e você vai preparar, vai ficar de outro sabor. Na mesma casa, usando o mesmo fogão, o mesmo estilo de cocção ali, a mesma coisa, mesmo padrão. Você que já está à frente da Sudi, já conhece outros franqueados, você tem você poderia explicar isso para nós? Olha, explicar eu não posso, mas eu concordo com isso, né? Nós temos até muitos clientes que vêm na nossa loja e que dizem preferir a nossa loja, sair de outros bairros, de outras cidades aqui vizinhas, por não gostarem do sabor da massa, da textura do bolo, né, de diversas características e preferirem a nossa. E eu imagino que o mesmo possa acontecer também, o contrário, né? Não sei, mas eu acho que é exatamente isso que você falou, porque os franqueados, eles são treinados, e assim como as equipes também. Nós recebemos as receitas, recebemos a lista de produtos homologados, precisamos seguir rigorosamente esse padrão, mas sem dúvida que duas pessoas fazendo e seguindo a mesma receita, duas pessoas conseguem resultados diferentes. Então eu não sei explicar o que acontece. Mas é uma coisa que a gente identifica na prática mesmo, acontece. A música vai te explicar isso. A música vai te explicar isso. A música vai te explicar isso. Por quê? Porque nós transmitimos frequência através do nosso corpo. Quando um musicista ele está tocando um violão, um violoncelo, um baterista, e nós, né, estamos tocando um instrumento, pode ser a mesma música e vamos transmitir energia diferente. E o nosso corpo, nós como energia, também transmitimos essa energia para tudo que fazemos. Tudo que fazemos já transmite essa energia. Inclusive, eu penso em fazer uma tese para defender a faculdade do futuro aí. Mas é a energia. O dia que minha mãe, a minha esposa, até a minha filha agora, pequenininha, tem 9 anos, fazendo um bolo. E os bolos da minha filha, que tem 9 anos, é excelente. Já a minha esposa ela faz bolo também perfeito. Ah, mas eu não estou muito bem hoje aí para o tal do bolo sola, tá? Acontece isso. Mas ela fez da mesma forma. A energia que você transmite, e eu não estou falando de algo que eu acredito que possa acontecer, não. Todo mundo tem pesquisas científicas que provam a todo momento. Eu não posso mencionar, talvez num próximo podcast, mas que a gente possa se encontrar novamente, e vamos nos encontrar novamente. Posso te explicar com detalhes mais específicos, mas a verdade acontece, é a nossa energia que a gente passa pro alimento ali. E não é porque você tá, às vezes você tá meio mal, apesar de você seguir aquele procedimento, a quantidade, toda a receita certinha, vai fugir, a energia que você tá ali não vai ser compatível. E vai ter outros dias que vai ser a mesma coisa. Agora sim, existe aquela história que a gente comentou do início. Quando você gosta muito de fazer aquilo, que eu acredito que é toda a sua equipe, você lá, e gosta muito do que gosta de verdade mesmo, aquilo que você fala, não é um trabalho. Você faz aquilo e é automático, ali sai gostoso, sai padrão. Sai padrão. Tem um local que a gente almoça em Itaquá.
um lugar muito badalado lá, com os prefeitos, vereadores vai lá e toda vez que você vai lá almoçar lá, a comida é padrão, mesmo gosto. Faz filé mignon, faz peixe, salmão, é o mesmo sabor. É o mesmo sabor, delícia lá. É igual eu sou Diego, igual vocês trabalham. Inclusive, vamos fazer o merchan, Dedé. Foco nela e ela vai falar todas as redes sociais. Você vai colocar só da sua loja, pessoal não, né? Só da sua loja. Da loja, da sua dia, da onde vocês atendem aqui já. O que? O endereço? É o endereço, tanto o endereço quanto as redes sociais. Ah, é só tá bom. seguir lá, Nós temos uma única rede social para as duas unidades. Legal. Então é @sodiedoces_arujá. Nós temos as duas unidades, então uma delas aqui na João Manuel, em frente ao supermercado Estilos. Essa é a matriz. E temos a unidade filial em frente ao Arujazinho 4, em frente à portaria ali. Nós fazemos... A maioria das nossas vendas hoje são pelo WhatsApp. Então, nosso contatinho tá lá na nossa página do Instagram. E a gente trabalha com encomenda, trabalha com pronta entrega também. A loja sempre tem uma vitrine cheia de opções bem fresquinhas. Nós fazemos muitos doces, nós temos uma linha muito variada, além dos bolos que são da linha da Sodier. E estamos com as duas lojas reformadinhas. Estão lindas as lojas, então eu convido todo mundo para ir lá conhecer. Dedé? Show de bola! Muito show. Chegamos ao final, é isso? Já estamos prontos para finalizar. Pronto para finalizar. Eu quero agradecer bastante a Cibele por ter aceitado o nosso convite. Acho que essa conversa foi muito top, né? Deu para esclarecer e para conhecer mais a história da Sodier, né? E esse sucesso todo aqui que tem aqui na nossa cidade, né? E já está na segunda unidade, né? Espero que tenha muito mais unidade aí para esquentar a cabeça aí. A cidade tem que crescer um pouquinho mais, mas aí, quem sabe? A gente está por aqui. É isso aí. Você tem pretensões de expandir? Deixa eu perguntar. Você pode abrir outra loja fora de Arujá? Posso. Nós temos um território, né? Então, o território de Arujá é nosso. Outra pessoa não pode abrir, a não ser que nos seja obrigado, entre aspas, surja a necessidade iminente de abrir um ponto em Arujá, mais um, por estudo da franquia e tal, porque eles têm um monte de estudos, né? Antes da gente abrir as lojas. Então, assim, digamos que eles identifiquem a necessidade de mais um ponto em Arujá. Vão me oferecer primeiro. Se eu não quiser, eles podem oferecer para uma outra pessoa. Então, da mesma maneira, ao contrário também. Tem algumas regiões ainda, o estado de São Paulo é muito grande, né? Então, até próximo a nós, ainda tem algumas regiões que não tem um dono de território, que eu conseguiria expandir, por exemplo, né? No ano passado, nós estudamos seriamente o caso, mas acabamos decidindo trabalhar melhor essas duas lojas, reformá-las e botar mais energia direcionada nelas nesse momento, porque realmente dá muito trabalho, sim, né? Sim. Muito trabalho. Para fazer uma coisa bem feita, você tem que se dedicar. Então, por enquanto, ficamos nessas duas, mas não sei, quem sabe, né? Que ótimo. Isso aí, Dedé, você fez a pergunta que eu ia fazer para finalizar com a pergunta de 1 milhão, Cibele, por que você fez? Olha, eu fiz porque eu amava a marca, porque eu queria trazer para a cidade um produto diferenciado de doce, que acabou depois sendo de salgado também, que hoje nós temos tudo. Mas eu achava que a cidade merecia mais uma marca de doce, uma alternativa, né, com mais
com mais sabores, com mais opções, enfim, com a qualidade da Sodier. E porque eu achava que eu tinha essa afinidade, que eu ia conseguir fazer uma coisa bem feita, que isso ia me realizar, né, como profissional. E hoje eu me sinto realmente realizada. Eu sou muito feliz. É isso aí, galera. É isso aí. Com vocês hoje, a Cibele Napoli, uma das franqueadas da incrível marca Sodier. Vai lá, pessoal. Vai lá no site da Sodier, na marca. O Instagram também, né? O Instagram tem? Instagram tem, Instagram? é o @SodierDoces@Arujá. E tem também agora o aplicativo da Sodier, é um site, na verdade, um site de compras da Sodier, onde tem bolos sempre em promoção, tem várias coisas interessantes lá. Eu não vou saber agora dizer o endereço certinho, mas entrando no site oficial, que é o www.sodierdoces.com.br, você consegue descobrir qual é o site de compras da Sodier. Aí é só selecionar a sua loja preferida e aí já aparece a vitrine inteira, tudo que nós temos, os preços das coisas, as promoções. É muito bacana. Muito legal. E iFood 99, WhatsApp. Show, perfeito. É isso aí, pessoal. E com vocês hoje, no TV Sintoniza, no quadro Por Que Eu Fiz, a nossa maravilhosa Cibele. E o seu esposo, vai mandar um alô pra ele. É o Leonel. Leonel. Obrigado, Leonel. Mandar a nossa diretora aqui na... grande abraço a todos. E ficamos por aqui. Foi com a Cibele Napoli, proprietária da Sodier Arujá. É isso aí. E fica a pergunta para vocês: por que eu fiz? Certo? Seja um convidado, venha para cá. Na próxima vez que no nosso próximo encontro, vamos ter um novo convidado aí com vocês. Tá certo, Dedé? Certão, Robson. Robão. Tamo junto, Robão. Foi muito bom, hein? Um abraço a todos. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.